Essa história parece uma lenda contada em sussurros, até você descobrir que os primeiros registros de um caso real foram encontrados em arquivos policiais discretos. Uma série de eventos inexplicáveis, todos conectados por um único e arrepiante detalhe: espelhos de banheiro na calada da noite. O que você está prestes a ouvir não é ficção. São relatos documentados, horários registrados, pessoas reais que viveram algo que a lógica não consegue explicar. Vamos desvendar o que acontece quando o reflexo em um espelho de banheiro deixa de ser apenas uma imagem e se torna uma janela para algo mais, algo que observa. Prepare-se para conhecer os detalhes arrepiantes, os horários exatos e os relatos de desaparecimentos que sugerem uma presença indesejada do outro lado do vidro. Primavera de 1997, Pouso Alegre, Minas Gerais. Um pequeno motel de beira de estrada chamado Paraíso Rústico. Uma noite tranquila de quarta-feira, 23 de abril. Clara Nogueira, 23 anos, trabalhava como recepcionista noturna. Sua rotina era pacata e previsível. Chegava às 10 da noite, checava as reservas, preparava café para os poucos hóspedes e passava as madrugadas lendo romances baratos que comprava no sebo da cidade. A recepção era iluminada por uma luz fraca e amarelada. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo vento que balançava as placas do motel. Nada fora do padrão, uma noite como qualquer outra. Por volta das 2h57 da manhã, Clara sentiu necessidade de ir ao banheiro da recepção. Um banheiro pequeno, com azulejos brancos e um espelho retangular acima da pia. Ela entrou, trancou a porta por dentro, como sempre fazia. Ao levantar os olhos para o espelho, por um breve segundo, Clara teve a impressão de ver uma figura alta e esguia, parada bem atrás dela, refletida no vidro. Sem cor definida, sem detalhes claros. Apenas uma presença. Ela se virou abruptamente. Não havia ninguém. A porta continuava trancada por dentro. O banheiro estava exatamente como deveria estar. Vazio. Clara tentou racionalizar. Cansaço, talvez. Um reflexo estranho da luz. Imaginação trabalhando além da conta. Mesmo assim, algo a incomodou o suficiente para anotar a hora exata no seu bloco de notas. Sensação estranha no banheiro. 02:57. Clara tentou esquecer, mas esse foi apenas o primeiro sussurro de algo muito maior. Um presságio silencioso. 6 anos depois, Curitiba, Paraná, 2003. Lucas Melo era um estudante universitário de engenharia que morava em uma república com outros 4 colegas. O banheiro era compartilhado e Lucas sempre foi o mais noturno do grupo. Estudava até tarde e frequentemente usava o banheiro depois da meia-noite. Foi em setembro que ele começou a notar as falhas, sempre entre 3 da manhã e 13h20. Quando se olhava no espelho, por frações de segundo, a imagem parecia oscilar, como se houvesse uma interferência visual que ele não conseguia explicar. Uma sombra escura se movia na periferia da sua visão refletida. Não era seu reflexo, era algo mais, algo que não deveria estar lá. Lucas tentou ignorar por semanas, atribuiu a fadiga dos estudos, ao estresse dos exames, mas a sensação de estar sendo observada crescia a cada noite. Em outubro, ele começou a evitar o banheiro após as 2 da manhã. Quando não conseguia evitar, entrava e saía rapidamente, sem olhar diretamente para o espelho. Naquele momento, ainda parecia uma coleção de coincidências estranhas. Mas o que veio depois provou que havia um elo sombrio muito mais profundo. Interior de São Paulo, janeiro de 2010. A família Rodrigues havia alugado um chalé para as férias de verão. Pai, mãe e Sofia, de 8 anos. Um local paradisíaco, cercado por mata atlântica, com um banheiro rústico, mas bem conservado. Na terceira noite da estadia, Sofia acordou chorando às 3h15 da manhã. Estava em pânico, tremendo, agarrada ao travesseiro. "A mulher do espelho estava me chamando", ela disse aos pais entre soluços. "Ela sabia meu nome. Ela disse, 'Sofia, vem aqui.'" Os pais, céticos, atribuíram a experiência a um pesadelo. Crianças têm imaginação fértil, especialmente em lugares novos. Mas notaram uma mudança no comportamento da filha. Sofia se recusava terminantemente a ir ao banheiro sozinha após as 11 da noite.
Quando perguntaram mais detalhes, a menina descrevia sempre a mesma coisa. Uma figura feminina alta que aparecia atrás do seu reflexo no espelho e sussurrava seu nome com uma voz que não tinha som, mas que ela escutava dentro da cabeça. Pessoas diferentes em locais distintos, mas com a mesma sensação gélida e desconfortável. A recorrência do horário era impressionante, quase sempre entre 2h53 e 3h30 da madrugada. Em 2015, um pesquisador de fenômenos inexplicáveis chamado Dr. Armando Silva começou a conectar esses casos. Ele encontrou menções a olhares no espelho em fóruns online antigos e arquivos de jornais locais que remontavam aos anos 80. O padrão estava lá, esperando para ser descoberto. Mas isso foi só o começo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 17 de maio de 2018, uma quinta-feira. Daniel Costa, designer gráfico de 31 anos, vivia sozinho em um apartamento no bairro Cidade Baixa. Há semanas ele vinha ignorando algumas esquisitices no banheiro da suíte. Manchas frias inexplicáveis na parede próxima ao espelho, distorções sutis no reflexo que duravam frações de segundo. Daniel era cético por natureza. Trabalhar com imagens o havia acostumado a notar detalhes que outros ignoravam, mas também a questionar o que via. Naquela quinta-feira, às 3h12 da manhã, ele acordou com sede. Foi até a cozinha, bebeu água e sentiu necessidade de usar o banheiro. Entrou normalmente, acendeu a luz. Ao se olhar no espelho, Daniel viu. Não uma sombra, não um vulto, mas um par de olhos gélidos e sem pálpebras encarando-o diretamente de dentro do reflexo. Seus próprios olhos pareciam distorcidos no espelho. Seu reflexo parecia estar dentro daquilo que o observava. Daniel descreve um pânico paralisante, a incapacidade total de desviar o olhar. A figura, silenciosa, apenas observava com uma intensidade que ele sentiu fisicamente, como se alguém estivesse pressionando sua alma contra uma parede de gelo. O contato visual durou eternos 15 segundos. Então, subitamente, tudo voltou ao normal. Seu reflexo estava lá, sozinho, pálido, em choque. Após essa noite, Daniel nunca mais conseguiu se olhar no espelho do banheiro. Cobriu todos os espelhos da casa com toalhas e desenvolveu uma aversão profunda a horários noturnos. Mudou seus hábitos completamente para evitar qualquer situação similar. O que veio depois foi pior. A partir de 2018, começaram a surgir relatos não apenas de observação, mas de algo que os envolvidos descreviam como um chamado silencioso. Pessoas que, no meio da noite, sem motivo aparente, sentiam uma vontade irresistível de ir ao banheiro. Uma necessidade urgente que não era física, era mental, compulsiva. Florianópolis, Santa Catarina, março de 2019. Juliana Martins, estudante de psicologia de 22 anos, acordou de repente às 3h05 de uma terça-feira. Não foi sede, não foi necessidade fisiológica. Foi algo diferente. Uma sensação urgente de que precisava se levantar e ir ao banheiro, imediatamente. Ela se levantou como se estivesse sonambulismo. Caminhou pelo corredor do apartamento que dividia com duas colegas. Suas companheiras estavam dormindo profundamente. Ao chegar na porta do banheiro, Juliana estendeu a mão para a maçaneta. Foi quando ouviu, claro, como se alguém estivesse sussurrando bem ao lado do seu ouvido. Entre. Olhe. A voz vinha de dentro do banheiro. O susto foi tão intenso que ela recuou violentamente, chocando-se contra a parede oposta do corredor. Só então despertou completamente. Estava em pé, descalça, no corredor escuro, tremendo de frio e terror. Juliana nunca abriu aquela porta naquela noite. E segundo seu relato, o susto pode ter sido o que a salvou. Esses não eram mais simples incidentes. Eram convites. Convites para um lugar do qual alguns jamais retornaram. Em setembro de 2019, 3 casos de desaparecimento foram registrados em diferentes estados. Pessoas que saíram de casa na madrugada sem explicação e nunca mais foram encontradas. Todos os 3 casos tinham algo em comum. Vizinhos relataram ter ouvido ruídos vindos do banheiro das residências por volta das 3 da manhã. Ruídos como se alguém estivesse mexendo na torneira ou movendo objetos. Mas quando as autoridades investigaram, os banheiros estavam intactos. As pessoas simplesmente desapareceram. Márcia Fontana, 34 anos, de Belo Horizonte, desapareceu na noite de 12 de setembro. Roberto Silva, 28 anos, de Recife, desapareceu na madrugada de 19 de setembro. Carla Mendes,
41 anos, de Brasília, desapareceu na madrugada de 25 de setembro. Nos 3 casos, câmeras de segurança dos prédios mostraram as pessoas saindo de seus apartamentos sozinhas, caminhando de forma estranha, quase mecânica, em direção à rua. Depois disso, nenhum registro. As investigações foram arquivadas por falta de evidências. Em outubro de 2020, durante a pandemia, com mais pessoas em casa durante as madrugadas, os relatos se multiplicaram. Fóruns online dedicados ao assunto começaram a receber dezenas de novos casos por semana. Sempre a mesma descrição, sempre o mesmo horário, sempre espelhos de banheiro. Dr. Armando Silva, o pesquisador que vinha acompanhando esses casos, publicou um artigo acadêmico tentando encontrar explicações científicas, alucinações coletivas, sugestão psicológica, fadiga visual. Mas sua pesquisa foi interrompida abruptamente em novembro de 2020. Na última entrada em seu diário de pesquisa, encontrada em seu escritório, Dr. Silva havia escrito: "Há algo nos espelhos, algo que está do outro lado, observando, esperando. Não é imaginação, não é alucinação, é real, e está ficando mais forte." A entrada era datada de 15 de novembro, às 3h22 da manhã. Dr. Silva não foi visto desde então. Seu escritório foi encontrado intacto, mas o banheiro anexo apresentava uma peculiaridade que intrigou os investigadores. O espelho estava coberto por dentro com uma película escura, como se alguém tivesse pintado o vidro por trás. A substância nunca foi identificada. Hoje, comunidades online dedicadas ao assunto crescem silenciosamente. Pessoas compartilham experiências, horários, métodos de proteção. Muitos cobrem os espelhos de seus banheiros após as 10 da noite. Outros simplesmente evitam usar banheiros na madrugada. Há quem diga que o fenômeno está se espalhando, que não se limita mais a espelhos de banheiro, que pode acontecer em qualquer superfície reflexiva durante as primeiras horas da manhã. Espelhos de elevador, vidros de carros, telas de celular desligadas. Os relatos mais recentes sugerem que algo está mudando, evoluindo, ficando mais ousado. Em janeiro de 2023, uma mulher de São Paulo relatou ter visto a figura não apenas no reflexo, mas parada fisicamente atrás dela quando se virou. Por alguns segundos, ambas se encararam diretamente. A presença então desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Em março, um homem de Goiânia disse ter ouvido batidas vindas de dentro do espelho. Batidas rítmicas, como se alguém estivesse tentando quebrar o vidro pelo lado de dentro. Em junho, uma adolescente de Salvador postou um vídeo em que supostamente capturou algo se movendo no reflexo enquanto ela não estava se mexendo. O vídeo viralizou por algumas horas antes de ser removido misteriosamente de todas as plataformas. O caso foi arquivado sem explicação oficial. Até hoje, ninguém conseguiu explicar satisfatoriamente o que aconteceu com essas pessoas ou o que está por trás desses eventos. Algumas pessoas dizem que isso ainda acontece no mesmo horário, todas as noites, em banheiros ao redor do mundo. Entre 2h53 e 3 da manhã, algo observa através dos espelhos. E talvez, apenas talvez, esteja esperando que você olhe de volta. Há coisas que talvez seja melhor não investigar, mas algumas histórias não deveriam ser esquecidas, porque esquecê-las pode ser o que permite que elas continuem acontecendo.